Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Cleide e estarei gravando mais um vídeo aula para vocês hoje no estágio supervisionado da Uninter, Ensino fundamental, fundamentos pedagógicos, e vamos aprender um pouquinho mais nesta aula. Conto com a colaboração de todos vocês, ok? Vamos lá. Hoje estarei falando sobre fundamentos sociopolíticos e históricos da educação infantil, tá? O conhecimento histórico do atendimento à criança de 0 a 5 anos de idade é fator relevante para valorizarmos as instituições de educação infantil como espaços promotores do desenvolvimento humano, certo? A conquista pelo direito da educação, a esquerda como um todo, é uma luta incansável. E quando se trata das crianças dessa faixa etária, o problema se agrava, pois, independentemente de os pais exercerem suas funções profissionais, elas têm direito à educação sistematizada, pública, laica e de qualidade. As escolas de educação infantil não devem ser concebidas como depósitos de crianças, assunto que é fruto de muita discussão, produção e desenvolvimento de pesquisas a respeito das necessidades das crianças. Conhecer o processo legal que se estabeleceu a partir das ações e dos estudos de grupos específicos defensores do desenvolvimento social, cognitivo, pedagógico e psicomotor dos pequenos é muito importante. Aqui vamos estar falando um pouquinho, dando alguns exemplos para vocês estarem tirando suas conclusões, seus pensamentos, a sua opinião sobre o assunto, ok? Fernanda percebeu que sua atuação como professora de educação infantil requer muito mais do que a simples ocupação de tempo das crianças na escola. Percebeu que sua prática está fundamentada nas teorias que lhe fazem compreender o contexto de sua ação e enxerga em seus alunos sujeitos que possuem direitos, inclusive o direito de se desenvolver plenamente. Os estudos diante do que está posto na Constituição Federal de 1988 e, consequentemente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, possibilitaram-lhe chegar a essa conclusão. Fernanda passou, então, a compreender seus alunos de uma forma diferenciada e entendeu a relevância de organizar o seu planejamento, tendo em vista o processo histórico da infância e da educação infantil. Neste sentido, podemos refletir sobre os aspectos legais que se configuraram após os movimentos que garantiram os direitos das crianças. Os documentos citados possibilitaram a garantia de direito às crianças de 0 a 5 anos de idade. De que forma cada documento compreende e dá as recomendações para essa etapa inicial da educação básica e pode ajudar a professora Fernanda a compreender melhor os direitos que assistem às crianças brasileiras? Quais são as dificuldades enfrentadas por Fernanda, mesmo tendo plena convicção de que é a principal articuladora no processo de garantir o pleno desenvolvimento de seus alunos, proposto pelo referencial curricular da educação infantil? Para responder a tais questões, é preciso conhecer os direitos educacionais garantidos na educação na Constituição Federal.
no Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? E na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, além das proposições das diretrizes curriculares nacional para a educação infantil. Tais documentos subsidiam a organização do trabalho pedagógico nessa etapa de ensino e norteiam o trabalho docente, certo? O histórico da educação infantil no Brasil, do assistencialismo à educação. Antes de compreendermos a organização do atendimento à criança pequena no Brasil, é necessário que tenhamos clareza de que essa preocupação surge na sociedade moderna a partir da inserção das mulheres na indústria capitalista. É de suma importância contextualizar a estrutura que subsidiou a preocupação com o cuidado aos pequenos. Até o século XIX, pensava-se que ensinar crianças com pouca idade era sacrilégio. Felizmente hoje, todos sabem que não existe um tempo de aprender delimitado por uma data fatal. Não se teme mais instruir muito cedo as crianças, ideia defendida por alguns educadores como Montaigne. Na verdade, os precursores da educação infantil são Rousseau e Pestalozzi, no século XVIII, e Freud, no século XIX. Uma das primeiras experiências que se tem registro é na França, no século XVIII. Inicialmente, eram os refúgios, locais onde os filhos de mulheres que trabalhavam fora ficavam muitas vezes amontoados em uma cozinha ou um quarto, assistidos por uma guardiã, uma dona de casa ou uma vizinha. Já no final do século, por volta de 1798, foram criadas na França por um pastor chamado Oberlin, casas que se chamavam asilos, as quais também abrigavam filhas de mães operárias enquanto elas iam para as fábricas. Ainda no final daquele século, bem como na primeira metade do século XVIII, do século XIX, surgiram várias outras tentativas com o objetivo de atender pré-escolares na Europa. Por exemplo, o trabalho de Robert Riehl nas proximidades das fábricas londrinas, que no início se denominava classe de asilo, sendo posteriormente substituído pelo nome de escola maternal. Olha só. É somente no século XIX, porém na Alemanha, que surge uma proposta para pré-escolas como conotação não só assistencial, mas sobretudo educacional. Em 1837, Friedrich, inspirado nas ideias de amor à criança e à natureza, depois de trabalhar com Pestalozzi, abriu o primeiro kindergarten, jardim de infância. Freud considerava as crianças como plantas de um jardim, cujo jardineiro seria o professor. Olha só que lindo, gente. Foi ele também o primeiro a enfatizar o brinquedo e a atividade lúdica como sendo algo muito importante para o desenvolvimento das crianças. Sem dúvida alguma, a experiência alemã de Freud é bastante significativa na história da educação infantil. Basta vermos a utilização em larga escala do termo jardim de infância. Durante todo o século XIX, apareceram movimentos esparsos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, visando a institucionalização da educação
da educação infantil. Por volta de 1870, por exemplo, houve uma ampliação da rede de jardins de infância nos Estados Unidos. Encontramos também alguns registros que apontam que, nessa mesma época, os jardins de infância sofreram severas críticas, principalmente dos professores da escola elementar americana em relação ao seu caráter lúdico. No início do século XX, na primeira década, na Itália, já com uma concepção pedagógica e influenciada pelos métodos ativos. Encontramos a experiência Essas experiências influenciaram a organização do atendimento à criança de 0 a 5 anos no Brasil, sendo possível compreender o caráter assistencialista que ainda caracteriza essa fase da educação básica brasileira, pois a educação das crianças desta faixa etária é contínua e a ser marcada por funções distintas que se confundem no trabalho diário, ou seja, assume ainda a função assistencialista, mesclando-se um caráter compensatório de carências, havendo preocupação em promover o desenvolvimento educacional. Pessoal, vocês puderam acompanhar aqui, né, o começo de tudo, né, como surgiu esses fundamentos pedagógicos, as primeiras escolas, né, que se tornou conhecida como jardim de infância, na parte lúdica, né, as atividades lúdicas, houve muita discussão, né, e no começo de tudo, né, até se chegar nos dias de hoje. Então, a gente pode entender como que tudo começou. E é muito importante a gente saber disso, né? Conhecer onde tudo se iniciou, né? Quando tudo se iniciou, muito importante. Pessoal, termino aqui mais um estágio, mais uma aula. E na próxima aula vamos estar continuando falando sobre esse assunto, ok? Eu agradeço imensamente a todos vocês. Espero que continue por aqui assistindo as nossas aulas, ok? Muito obrigada e até as próximas aulas.